Boa noite. Sintam-se todos aí bem-vindos, né? Todos acolhidos no Centro Espírita Amor e Esperança. Eu normalmente começo a palestra fazendo uma pequena oração, apesar de já ter sido realizada uma oração, né? E pedindo realmente para o Mestre Jesus poder tocar nossos olhos, para que possamos olhar aí com amor, tocar nossos ouvidos, para que possamos ouvir com compaixão e principalmente tocar os nossos lábios, a nossa boca, para ser um instrumento da Tua palavra de paz, de amor, de união, harmonia e de luz. Se conosco, Mestre Jesus. Para a noite de hoje, eu selecionei, na verdade, uma pequena biografia de uma pessoa comum, com uma vida comum e, na verdade, com uma rotina comum. E para que possamos aí compreender o que se passou com essa pessoa, nós temos que retornar para o passado, um pouquinho. E esse pouquinho vai chegar mais ou menos em 1938. E o nome dessa pessoa é Nicholas Winton. Nicholas Winton, em 1938, morando em Londres, por sinal, ele trabalhava em um banco. E ele fazia parte de investimentos no banco. E a família dele era uma família judia. E em 1938, teve o prenúncio aí da Segunda Guerra Mundial, que se estendeu a quase 1944, 45. E ele começou a perceber, principalmente em Praga, na República Tcheca, que existia uma condição muito delicada envolvendo as pessoas que moravam lá. E ele resolveu tirar uma semana do banco e se deslocou de trem até lá para verificar o que estava acontecendo. Ele tinha amigos que estavam indicando que estava ocorrendo o avanço, né, do Hitler em alguns países e que num tempo próximo poderia chegar até aquela região. E que as pessoas estavam vivendo em uma condição que seria uma condição extremamente delicada, de extrema necessidade, e que existiam inúmeras famílias com uma quantidade de crianças muito grande. Nessa primeira vez que ele vai, ele se sensibiliza grandemente e questiona dentro dele, no retorno para Londres, o que ele poderia fazer. Ele trabalhava num banco, atrás de uma mesa. E, na verdade, ele via lá uma situação delicada que o tinha sensibilizado. Como que ele poderia colocar algo de pronto para poder auxiliar aquelas pessoas? Porque ele sentia necessidade para isso. E ele consegue mobilizar alguns amigos e tentar estipular um plano de drenagem das crianças envolvidas lá em Praga, nessas famílias, para Londres. Só que daí tinha um problema. Eu vou trazer as crianças de lá para Londres e eu vou fazer o que com elas aqui? Criança não vem com pilha, né? Não posso tirar a pilha e colocar no guarda-roupa. Eu tenho que, na verdade, dar um destino e um destino seguro, porque é uma vida. Então, ele consegue mobilizar uma série de famílias em Londres e na Inglaterra para que, obrigatoriamente, essas crianças tenham o destino de um lar, que seria um lar temporário. Porque a expectativa era que a guerra durasse um ano e meio, até menos. E, na verdade, ela se prolongou grandemente. Pois bem, ele consegue mobilizar as famílias, ele consegue mobilizar os amigos, e daí ele tem a entrave governamental. Porque na parte diplomática e na Embaixada de Londres, para a entrada das crianças, cada criança tinha que pagar. Então ele tinha que mobilizar, além da passagem de trem, a documentação e dinheiro. E trabalhando num banco,
ele tinha várias pessoas que ele conhecia e com muito custo, inclusive com recursos próprios provenientes da mãe dele, que inclusive vendeu várias coisas, ele conseguiu angariar uma parte desse dinheiro para começar essa drenagem dessas crianças para a Inglaterra. E ele assim o faz. E ele consegue, na verdade, drenar nada mais, nada menos do que quase 800 crianças para a Inglaterra, dentro do período de tempo antes das fronteiras serem fechadas, porque houve um momento em que houve o fechamento de fronteira e não se podia fazer mais aquilo. Só houve um problema. O último trem que continha as crianças não conseguiu chegar. Por quê? Ele foi interpelado, na verdade, pelos nazistas e não houve prosseguimento até a Inglaterra. Mas até aí foram 800 crianças. A vida passou. E o Nicholas Winton, ele foi assim extremamente longevo. E se nós percebermos claramente o perfil dele, ele não parou aí. Logo depois de fazer todo esse processo, né, toda essa movimentação, toda essa ação de auxílio, ele passou toda a vida dele auxiliando de alguma forma. Ele auxiliava em entidades não governamentais, ele auxiliava em asilos, ele auxiliava no CVV, ele auxiliava em orfanatos, ele auxiliava em jornais, no que fosse necessário até o final da vida dele. Só tinha um problema. Ele ficou com algo dentro dele em função dessa situação das crianças. E quando ele chegou mais ou menos nos 80 anos, numa limpeza do escritório, ele se depara com um álbum. E nesse álbum, ele continha de forma sistemática a foto de todas as crianças que tinham chegado até a Inglaterra com os respectivos nomes. E ele tinha algo dentro dele se o que ele tinha feito tinha sido correto. Por quê? Ele imaginava o seguinte: eu consegui retirar de uma situação delicada, mas será que elas seguiram um caminho que foi um caminho positivo para elas? Será que todas elas foram bem tratadas? Será que, na verdade, elas conseguiram desenvolver valores dentro delas? E isso permaneceu dentro dele, se o que ele tinha feito realmente tinha sido algo correto. E ele resolve dar uma drenagem a esse álbum. E ele procura uma senhora casada com um diplomata. E entrega o álbum para ela e fala: eu não tenho mais nada a fazer. Essas crianças estão na Inglaterra e eu não sei o destino delas, porque muitas mudaram os nomes quando chegaram na Inglaterra. Retiraram os nomes originais e, na verdade, colocaram um nome específico do país. E ela consegue, na verdade, entrar em contato com o pessoal de uma rede de televisão e o chama. E ao chamá-lo, está ele, né, um senhor de idade de 80 e poucos anos, sentado na primeira cadeira e fala para ele: olha, o senhor estava com receio se as crianças que o senhor deu um destino seriam crianças, na verdade, com uma boa índole, bons valores, boa educação. A pessoa que está sentada do seu lado é uma das meninas que o senhor salvou no trem tal, na data tal e etc. Toda a emoção, a comoção, e daí o chamam para ir à frente. Quando o chamam para ir à frente, eles pedem para todos da plateia levantar, porque eram todas as crianças que ele tinha trazido para a Inglaterra. E que, na verdade, estavam lá, né? Eu até me emociono, porque eu acho realmente estavam lá para provar para ele que o que ele tinha feito tinha sido uma situação que realmente tinha sido muito positiva para elas. Cada um deles seguiu o destino que lhes cabia, mas conseguiram desenvolver valores, conseguiram desenvolver virtudes e conseguiram seguir adiante. E aquilo para ele foi realmente um acalmar do coração dele, porque ele conseguiu ter certeza
que o que ele tinha feito realmente era uma coisa que seria correta. E daí vocês poderiam perguntar, mas espera aí, Betânia, a gente está aqui para conversar sobre o Evangelho, né? De que forma a vida ou uma vida de Nicholas Winton vai estar relacionada com o Evangelho? Se a gente olhar de uma forma assim um pouquinho mais crítica, isso está na verdade no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Se a gente olhar no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós encontramos a parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos, na verdade, ela integra algo que é chamado de sermão profético. Porque antes dela vem a parábola das 10 virgens que a gente fala. Então, o que significa isso? Significa uma fala firme para todos os corações, os nossos corações hoje, que passam pelo mecanismo de transição planetária. Então, o que nós percebemos? É uma reflexão que nós temos sobre todos os desafios que a gente tem. Todas as perturbações, muitas vezes, da situação da vida moderna. E essa parábola em si, ela é a fala do Cristo de uma forma para crianças, porque nós somos crianças. Todos nós ainda temos uma grande imaturidade espiritual. Todos nós estamos aqui de uma forma clara para progredir espiritualmente. Então ele tem que falar em uma linguagem que nós possamos entender. E essa linguagem pedagógica é e acaba sendo a parábola. E a parábola do talento, ela diz o quê? Primeiro, o que é esse talento? O que ele significa para a gente? Na verdade, o talento em si, ele era uma unidade de peso da época. Ele era utilizado como uma unidade de peso. Ele pesava cerca de 58,9 quilos. Então, os hebreus igualavam ele ao kícar. Tá? E dentro da parábola, ele tem uma conotação bem importante. Então, vamos dar uma olhada o que essa parábola diz para a gente conseguir destrinchar junto com Nicholas Winton. Ela diz o seguinte: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. E em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O tempo passa, na verdade o tempo passa para todos. E passou aqui na parábola. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5. E disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio o que tinha recebido 2. O senhor me confiou 2 talentos, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o último. O que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo
Saí e escondi o meu talento no chão. Então veja, está aqui o que pertence ao seu Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como é uma linguagem figurativa, né? Toda a linguagem que a gente tem bíblica, ela é extremamente figurativa. Dá para perceber que aqui ele coloca o Deus em si como sendo o próprio Senhor que está conferindo os talentos. Nós recebemos esses talentos. Isso significa e implica para nós, expressa de forma clara a bondade e a misericórdia divina. A capacidade de Deus que tem de confiar sempre e infinitamente nos seus filhos. Esses talentos nos são dados no retorno ao nosso ambiente terreno. Se todos estamos aqui, todos cremos e de certa forma estamos tendo contato com a questão da reencarnação. Temos a clareza que temos a romagem corporal, mas que o que vive eternamente é o nosso espírito. Que na verdade a nossa pátria é a pátria espiritual e não a terrena. E que a nossa presença nesse mundo é uma presença transitória. Porque aqui nós devemos estar para o nosso próprio reajuste e reajuste com os nossos irmãos. Os talentos são dados de forma diferenciada, não por injustiça divina, mas pela bondade, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem a sua individualidade, cada um de nós tem a sua trajetória dentro do ambiente espiritual e dentro do ambiente terreno. Cada um de nós angariou situações positivas. Cada um de nós apresenta dívidas espirituais. Por isso a diferença. Mais ainda em função da própria capacidade de cada um. Nós temos sim muitos irmãos, muitos espíritos que retornam à romagem terrestre com grandes missões, com grandes pessoas, de populações inteiras. E que eles acabam tendo que angariar uma infinidade de talentos para o desenvolvimento, inclusive, dessas missões. Quando colocamos isso pode ser conferido como uma autoridade, um poder, a inteligência, a paciência e vários outros modos de você vislumbrar o seu talento. Posso ter um indivíduo que é um indivíduo, na verdade, da média que nós temos, que ele acaba retornando dentro da romagem terrena para o desenvolvimento próprio e de pessoas próprias. Então ele tem um número menor de talentos. E eu posso ter um indivíduo que ele tenha, nosso irmão, exclusivamente a necessidade de um resgate somente dele. E você tem uma questão de talentos que pode ser um pouco mais diminuta. Então você nota que essa diferença, essa distribuição vai se basear sim em função da capacidade de cada um. Mas representa o amor e a misericórdia, mas mais do que isso, a confiança de cada um. O Nicholas Winton, ele recebeu talentos? Sim. Ele recebeu a inteligência, ele recebeu, na verdade, uma capacidade de articulação muito grande. Ele recebeu a capacidade, muitas vezes, de desenvolver a união entre as pessoas que se encontravam próximas dele. Ele desenvolveu, sim, a capacidade de ter um pequeno poder aquisitivo, uma vez que ele não era milionário, ele era uma pessoa de uma classe média. Mas mais do que isso, além dele desenvolver e ter esses talentos, ele teve a capacidade
de sair do imobilismo, se sensibilizar com uma situação e colocar em ação. Mesmo não tendo um contato direto com o Evangelho. Ele era judeu, mesmo não sendo espírita, mas ele conseguiu desenvolver de uma forma clara o que o Evangelho falava. Ou seja, a capacidade de olhar o outro, a capacidade de dar a mão para o outro, muitas vezes aqueles que nos colocam a mão e nós fingimos que não enxergamos, e de poder escutar os gritos silenciosos dos nossos irmãos. Ele é o único não. Na verdade, existem muitos dentro da nossa história. Você tem um Chico Xavier. Se a gente olhar a vida de Chico, a dificuldade de Chico, a restrição financeira, as dificuldades educacionais que existiam e que, querendo ou não, apesar de tudo e com todo o sacrifício que ele fez, que talvez a gente não tenha condições, de poder enxergar isso, ele se desenvolveu e seguiu à frente. Tem uma Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre outros, entre várias Marias, vários Josés, que na incógnita e muitas vezes no desconhecimento acabam seguindo em frente. Qual a mensagem principal que vemos? A mensagem principal que nós vemos é que nós consigamos inicialmente ter uma clareza na nossa vida de agradecimento do que nós temos. A segunda situação, que tenhamos a capacidade de sair do nosso imobilismo. Pouco a pouco, é difícil sair da zona do conforto, mas de pouco a pouco conseguir ter um mecanismo de ação, de auxílio próprio e do outro, tendo a clareza que a partir do instante que eu acendo a luz para o outro, eu estou acendendo para mim mesmo. E além disso, praticar claramente o que se fala, o estudo do Evangelho e a divulgação do Evangelho. Cá estamos juntos aqui como um grupo, unidos no mesmo objetivo, uma união de corações. Temos aqui inúmeras tarefas, inúmeros trabalhos. Mais do que isso, inúmeros convites. Qual é a expectativa? É que diante de tudo isso, de toda a presença de luz que aqui existe, de todos os amigos espirituais que aqui se encontram, todos possam ser tocados, todos possam ser sensibilizados, para que juntos nós consigamos sim fazer a nossa parte para ter um mundo melhor, mas mais do que isso, para que nós possamos melhorar a cada dia. Eu agradeço a paciência e peço que fiquem em paz.